Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem nojo. Então senta aí e curaque pra TP, pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera do ProEnem, estamos aqui juntos, pessoal, para mais uma aulinha de geografia, galera, dentro aí da nossa sequência de preparação para o Enem, né, gente? Hoje vamos falar de uma temática que é um dos pilares do Enem. Eu ouso dizer que é o assunto mais cobrado porque ele se envolve com todos os conteúdos. Você vai ver esse assunto em geografia, você vai ver em sociologia, você vai ver ele em biologia, você vai ver ele em química. Se arriscar, mete até uma física no meio. Por quê, galera? É hora de falar sobre meio ambiente e a geopolítica que envolve esse meio ambiente, né? Ou seja, as relações internacionais dentro, né, da questão ambiental, muito importante na atualidade, né, na contemporaneidade. Já temos aí algumas décadas onde esse debate ele se faz muito mais presente, né? E dentro do século XXI, sem dúvida, nas ações que geram consequências climáticas, que modificam, né, as relações de umidade, de temperatura, de precipitações, né, a questão dos ciclos hidrológicos, né, a própria temática do degelo polar, que é, pô, sem dúvida, um dos dramas do século XXI. Então a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, tá, pessoal? Muito importante a sua atenção, o seu cuidado quando estudar meio ambiente. E claro, né, como a gente vem aconselhando, focar sempre em questões ambientais no Enem. É muito importante, pessoal, que a gente amadureça a partir de agora, que os temas que a gente está assistindo aqui nas aulas, que você comece a mapear as suas provas do Enem, pegar as provas antigas, olhar onde esses assuntos aparecem, como eles aparecem. Isso é imprescindível por uma preparação de excelência e para o seu objetivo, né, no final do ano. Beleza, pessoal? Vamos juntos, então? Então a gente já começa aqui falando sobre os problemas ambientais atmosféricos, né? Sempre muito clássicos, muito presentes em questões, onde a gente percebe uma ação direta das ações capitalistas dentro do espaço-mundo, que promovem diretamente emissão de gases que vão ser poluentes e que vão ter inúmeras consequências. E a gente começa aqui falando sobre um problema clássico de prova, ilha de calor. Gente, como tem questão de ilha de calor no vestibular. E a ilha de calor, como o próprio nome sugere, você vê na imagem, olha como você vê, né, um gráfico que apresenta a variação de temperatura, e ali onde eu tenho o centro da imagem, tá vendo, com os prédios mais altos, a curva de temperatura ela fica bem mais elevada. E você percebe ali que nas cercanias, indo tanto para o lado esquerdo da imagem, né, com bairros residenciais, zona rural, como para o lado direito, onde você vê zonas urbanas residenciais, parques e subúrbios, você percebe que a média térmica decai. E por que isso é considerado um problema ambiental, gente? Porque existem elementos nesse centro que vão promover um hiperaquecimento desse chamado microclima, né? Microclima é quando você tem um recorte espacial restrito, né, menor, onde a climatologia ela muda, né? A temperatura muda, a umidade muda, né? A relação de albedo muda. E o que eu tenho no centro que promove essa variação, Feitosa? Essa ilha de calor aí de 3 graus de diferença, né? Que é bastante coisa.
você vai ter alguns elementos. Primeiro deles, pessoal, presença de asfalto e concreto nas superfícies, somado à verticalização do espaço urbano. Então vamos lá. Asfalto e concreto são superfícies escuras, superfícies que quando a luz do sol atinge, né, essa faixa, né, do solo, existe uma menor reflexão de luz. Lembra que a gente falou em climatologia do albedo? O albedo ali no asfalto e no concreto ele é baixo. Então, quando a luz solar atinge aquela superfície escura, essa superfície ela conserva a temperatura. E os prédios, pessoal, muito elevados, eles dificultam a circulação de ventos. Então, eu estou ali criando aquele efeito frigideira. Mas aí vamos pensar, os carros, os caminhões, os veículos que queimam combustíveis fósseis, as indústrias emitem poluentes no espaço urbano o tempo todo. Ou seja, eu vou ter um ar cheio de carbono, onde os raios solares vão estar cruzando esse carbono, esquentando esse carbono, que é um gás estufa, ok? E essa superfície quente vai meio que manter esse ar hiperaquecido, tendo prédios que dificultam a circulação dos ventos. Um outro fator também que é mencionado, galera, é a ausência de vegetações. Porque se eu tivesse vegetação nesses centros urbanos, o vegetal ele realiza o que a gente chama de sequestro de carbono, né? Ele tira carbono do ar e joga oxigênio em substituição. Então poderia ser um elemento de amenização da ilha de calor, que no entanto não existe porque especulação no espaço urbano é enorme, né, gente? O solo urbano com valores altíssimos faz com que você não priorize plantação de árvores e sim a construção de prédios, de espaços asfaltados e concretados, ok? Aí a gente passa para a inversão térmica, que é um outro problema também muito comum em áreas poluídas, sobretudo industrializadas, na época do inverno. Olha aí essa imagem, galera. No inverno, o ar ele esfria relativamente cedo, né? Dali 5, 5 e meia da tarde já começa a escurecer. Então o ar ele fica muito frio. O que acontece com esse ar nas noites de inverno, pessoal? Ele fica denso e tende a descer. Ele tende a ficar próximo da superfície. Como você vê na imagem, esse ar frio descendo não deixa que a poluição que sai ali da superfície, dos carros, das indústrias, ela se dissipe para a atmosfera. Então cria-se um tapete de ar frio, poluído, ok? Próximo da superfície, que a gente vai chamar de smog químico, que é uma névoa química, onde você que tem aquela bronquite, rinite, sinusite, asma, quando que dá problema na sua vida, gente? Problema respiratório. No inverno. Normalmente que horário? À noite. Por quê? Porque o ar está mais frio e ele aprisiona essa poluição. Você vê ali no esqueminha que no dia seguinte, quando amanhece, o ar quente, né, aquecido naturalmente pelo sol, ele não consegue descer, porque próximo à superfície ficou ali uma camada, um tapete, um smog de ar frio poluído, beleza? Em alguns casos tem que convocar até as indústrias para pararem por algumas horas para permitir que essa poluição se dissipe. Que não adianta muita coisa, né? Porque o ciclo de poluição tende a começar novamente no dia seguinte. A gente tem aqui as precipitações ácidas, que podem ser chuvas ou neves, né? Depende aí do lugar do planeta que você está. E aí, basicamente, é o que você está vendo aí na imagem, né? No centro da imagem, gente, você está vendo? Tem uma indústria. Essa indústria libera para a atmosfera dióxido de enxofre e óxido de azoto, que são ricos em enxofre, beleza? Esse enxofre se mistura com a água que está nas nuvens, né? O vapor da água, reage produzindo ali o ácido nítrico, ou até mesmo ácido sulfúrico em alguns casos, tá? Que vai gerar, pessoal, precipitações com grande acidez. Essas precipitações podem ser secas, apenas folículos, né, partículas de ácido nítrico que caem na superfície. Podem ser chuvas líquidas, né, obviamente, que vão ali trazer esse enxofre misturado com a água. E podem ser neves, que vão também se depositar nas superfícies. Nos 3 casos, pessoal, dessas precipitações, você vai ter algumas consequências, como as folhas das árvores ficam completamente corroídas, né? Ficam desfolhadas as árvores, o caule das árvores vai ficar esbranquiçado, solos, lagos
e águas de subsolos também podem ficar ali com um nível de acidez excessivo, gerando mortandade de peixes, dificuldade para a agricultura. Então a chuva ácida ela acaba sendo, né, um problema também associado à industrialização. Feitosa, pode acontecer ilha de calor, inversão térmica, chuva ácida, tudo no mesmo ambiente? Com certeza, pessoal. Esse é um drama que a gente vive aí nas regiões industriais e urbanas. Saldão Super Semana da Beleza Supermarket. Bonito mesmo é economizar e comprar tudo. Opa, quase tudo. Desodorante Rexona 13,90. Kit shampoo mais condicionador Oxy 23,98. Filé de frango lar 16,97. Batata palito Prime Fries ou Easy Chef 2 kg 19,97. Arroz branco Dona Elza 17,90. Feijão preto com Brasil 5,79. Açúcar Caravelas 3,95. Leite Godin ou Tirol 1 litro 4,67. É preço, é perto, é supermarket. Pode deixar cair na água. Esta bolsa vai flutuar. É um equipamento para atividades ao ar livre com foco na resistência à água, feita de PVC. Ela mantém seu equipamento completamente seco. Até mesmo dispositivos eletrônicos ficam secos. Todas as partes principais que suportam carga são duplamente reforçadas, tornando-a extremamente durável e resistente ao desgaste. Disponível em várias cores para combinar com seu estilo. Se você também quer uma, a Temu tem uma oferta especial por tempo limitado. Clique no vídeo e garanta a sua por R$0 após a primeira compra. Corra! E urbanos. Um outro problema atmosférico famoso, gente, é o nosso buraco na camada de ozônio, que tem a ver também com agentes poluentes, como o CFC, que é o clorofluorcarbono. O CFC, que é muito emitido em atividades industriais, turbinas de aviões, aparelhos de refrigeração, ele tende a entrar em contato na alta atmosfera com essa camada aí de ozônio. E o CFC, ele é o quê, gente? Ele é cloro, ele é flúor, e ele é carbono. E o cloro, gente, ele é danado, porque quando ele encontra oxigênio, ele puxa para si uma molécula de oxigênio. Tá vendo ali, ó? Quando ele encontra o O3, que são 3 molequinhas de oxigênio, ele puxa uma molécula de ozônio para ele. Perdão, de oxigênio para ele. E aí o ozônio, que é O3, deixa de ser O3 e passa a ser O2. E é aí que eu tenho um problema. Por quê? Quando ele deixa de ser ozônio para ser oxigênio, os raios solares ultravioletas penetram com mais facilidade a atmosfera terrestre. E aí isso vai gerar consequências como cânceres de pele, né, gente? E como mortandade de peixes e cetáceos. Como assim? Esses raios ultravioletas, pessoal, quando eles atingem o oceano, eles acabam, né, matando em grande quantidade os chamados organismos de fitoplânctons, que são base da alimentação de peixes e cetáceos em geral, né, mamíferos como baleias. Então isso faz com que a quantidade de plânctons no oceano diminua. Logo, esses seres vão morrer de inanição, de ausência de alimentos, basicamente, né? E aí é uma questão também importante. Não é só a morte desses animais. 70% do oxigênio que a gente tem na atmosfera, ele vem da fotossíntese de algas e fitoplânctons. Se essas algas e fitoplânctons estão morrendo, são fotossensíveis ao contato com essa ultravioleta, isso acaba gerando problemas também de piora na concentração de oxigênio na atmosfera. Uma parada bizarra que a gente observa no buraco da camada de ozônio. Só que aí você tem algumas notícias positivas, né? A gente teve nos anos 80 uma conferência chamada Protocolo de Montreal, que criou um acordo internacional para a eliminação do CFC das atividades humanas. E aí você vê, né, que nos anos 70, ali na primeira imagem, existia uma relativa, né, um buraco na camada de ozônio ali em azul bem expressivo. Em 2006 esse buraco atingiu um auge, ok? E depois esse buraquinho ali ele tende a se reduzir um pouco mais. Então a gente percebe gradualmente uma recuperação da camada de ozônio, o que é um fator, né, digamos, positivo, ok? Agora, uma coisa é muito importante quando eu falo sobre a atmosfera. Efeito estufa. E o efeito estufa é aquilo que o homem causa que aquece a atmosfera. Calma. O efeito estufa ele é natural. O efeito estufa ele tem a ver com os gases de efeito estufa, normalmente os gases carbônicos, que naturalmente estão na atmosfera. E quando os raios solares, está vendo ali, ó, eles penetram
30% desses raios são refletidos diretamente para o espaço, dessa energia. Depois você tem 70% que chega até a superfície terrestre, ok? E grande parte dessa energia é refletida de volta para o espaço. O que os gases de estufa fazem? Eles seguram esse calor, eles retêm esse calor e mantêm a temperatura terrestre em equilíbrio. Então, uma atmosfera que tem quantidades normais de carbono, ela tende a conservar parte do calor que os raios solares emitem para a Terra. Então, isso é algo positivo. Agora, quando eu falo de aquecimento global, ele não é natural. Tanto você vê aí, ó, 2024, considerado o ano mais quente já registrado na história desde que esses dados começaram a ser constatados na era industrial. E isso tem a ver o quê, pessoal? Com o excesso de carbono que você tem hoje na atmosfera, promovido pela atividade humana, industrial, queima de combustíveis fósseis em geral para transportes, né? Enfim, para inúmeros fins, queimadas, flatulência bovina, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então tem um problema ambiental que é o aquecimento global, que digamos é uma extrapolação, é um super efeito estufa, é um exagero, como se você botasse um casaco em volta da Terra, tornando a Terra mais quente. E dentro disso, né, pessoal, você percebe aí, com essas colorações mais avermelhadas, os períodos, né, de aquecimento extremo, eles tendem a ficar cada vez maiores. Então isso faz com que o planeta esteja retendo mais calor, o que é muito preocupante no longo prazo por uma série de fatores, como alteração de ciclos de chuva, de massas de ar, a questão das geleiras, né? Então tudo acaba envolvendo esse excessivo aquecimento que eu tenho na atmosfera. Tanto que eu tenho essas simulações aí, né, gente, que mostram, né, a mudança de temperatura de média anual em relação ao período pré-industrial. Acredita-se que a gente pode chegar nos próximos anos a 4 graus acima do período pré-industrial. Você vai falar, pô, Feitosa, 4 graus não parece tanta coisa. Gente, mas já é suficiente ali embaixo para essas mudanças que você está vendo. Nessas imagens de baixo, nessas 3 terras ali embaixo, as áreas com essa cor um pouco mais mostarda, né, marrom, são ambientes mais secos. E com essas colorações em azul mais escuro, são ambientes mais chuvosos, com chuvas intensas. Olha o que acontece no longo prazo. Você tende a ter uma acentuação das secas nos lugares que tendem a ser secos e uma acentuação brutal de chuvas em lugares que tendem a ser mais chuvosos. Ou seja, as super tempestades e as secas extremas podem se tornar cada vez mais frequentes, fazendo com que a vida, né, bastante complicada, né, de você ter ali um equilíbrio, ok? E a gente vai para o campo, porque o campo também é produtor de grande parte de problemas ambientais, até porque temos que pensar nesse campo, não aquele campo bucólico, romanceado, dentro, né, de uma agricultura familiar de subsistência, mas o agrocapital, o agronegócio, o campo capitalista, o campo agroindustrial, gente. E nisso eu já tenho um primeiro problema, que é a queimada, que é a retirada dos ecossistemas originais, dos biomas, a partir da aplicação de fogo na superfície, gerando ali a detonação completa dos ecossistemas, dos biomas, né, dos ambientes vegetais. E aí a gente vê no Brasil, por exemplo, o cerrado, 80% do cerrado devastado, já que é uma área onde o agronegócio se expande, beleza? E a emissão de poluentes para a atmosfera a partir das queimadas. Lembrando que depois da industrialização, a segunda principal causa de emissão de carbono na atmosfera é justamente a queimada de áreas florestais e agrícolas. Beleza? Aí você faz o quê? Limpou a terra, bora plantar. Plantar o quê? Qualquer coisa. Soja, milho, algodão. No caso aí você tem pinheiros, né, para você extrair madeira. Pô, então, Feitosa, não tem desmatamento. Porque se eu estou colocando no lugar um outro vegetal, eu estou substituindo o que eu desmatei. Só que qual o problema? É o que os biólogos chamam de desertos verdes. Você está tirando todo um ecossistema complexo, biodiversificado, e colocando um único gênero vegetal. Isso faz, pessoal, com que a biodiversidade ela seja completamente extinta. Além do que você normalmente aplica agrotóxicos, né, defensivos,
que matam os micro-organismos, que matam os polinizadores. São florestas normalmente com poucas frutas, então você não tem atração de pássaros, por exemplo. E no caso de eucaliptos, né, que é um cultivo muito comum, é chamada silvicultura, você tem inclusive a questão da toxina que a folha do eucalipto libera na superfície, fazendo com que aquele ambiente ali em volta do eucalipto, nenhum tipo de vegetal nasça. Olha só, uma toxina do eucalipto que vai atingir o solo e impedir o nascimento de outras plantas. Então é literalmente um deserto, porque ele é pobre do ponto de vista ecológico, só que verdinho, né? Então todo mundo acha que, na verdade, ele não está causando tantos males assim. E aí tem a questão importante, que é a lixiviação. Quando esse solo, pessoal, ele é modificado, né? Você tem ali uma alteração. Transforme seu celular Android em maquininha com Tap On do PagBank. Faça vendas por aproximação com as principais bandeiras de cartão, sem aluguel ou taxa de adesão. Baixe já e venda mais. No PicPay tem empréstimo para negativado. Você contrata direto pelo app, sem burocracia. E o dinheiro cai na conta em até 2 minutos. Dê mais pique para sua vida. Por parte, né, digamos assim, né, da agropecuária, que tira o que era original, as proteções naturais, e coloca ali um outro tipo de superfície, eu estou expondo essa superfície a ações erosivas. A água da chuva que atinge ali a superfície. Olha o que a imagem mostra. Essa água da chuva, ela dissolve mais facilmente nutrientes e minerais do solo, gente. Né? Você tira ali nitratos, fosfatos, carbonatos, que deveriam trazer fertilidade para o solo. Eles são lavados e são empurrados para o fundo do solo, criando no fundo do solo uma crosta de materiais químicos e a superfície ficando pobre, desprotegida, se tornando ácida e com menor fertilidade. Além disso, eu tenho marcas na superfície promovidas por essa livre ação de chuvas, principalmente, que vão formando ali essas ranhuras que você está vendo ali no morro, que começam fininhas e estreitas, que são as ravinas, né? Quando a água da chuva bate na superfície e escoa, ela vai arrancando parte daquela superfície. Eu tenho ali as gotas atingindo essa película, né, superficial, que é o que a gente chama de splash, né? Esse impacto das gotinhas na superfície, que vai criando essas marcas, essas ravinas, e com o tempo essas ravinas elas vão se alargando, vão formando crateras, chamadas de vossorocas, que já representam um estágio de degradação muito avançado ali daquela superfície. Beleza? Aí eu tenho um fenômeno posterior, que é a laterização. O que vai ser a laterização, galera? Uma vez, galera, que você tem essas substâncias superficiais sendo empurradas para o fundo do solo, eu acabo criando ali, gente, uma crosta metálica no interior do solo, que em contato com a água da chuva, por quê? Porque agora essa água entra com facilidade, tirei a proteção da superfície. O que vai acontecer com aqueles metais no interior do solo em contato com a água? Metal com água, oxidação, famosa ferrugem, galera. E aí você vê na imagem do lado desses blocos aí que parecem pedras, esses são blocos de metais oxidados que você tem no solo, gerados a partir dessa ação de água com metal, gerando óxidos. Isso cria, gente, uma crosta dura, que para você perfurar, tá vendo ali os rapazes ali com, né, estacas na mão, você tem que ali praticamente fazer aquela ação de britadeira no solo, para quebrar, vira um concreto. As raízes de plantas não crescem mais. A água da chuva tende a não conseguir mais se infiltrar. E aí esse solo pode, inclusive futuramente, ser induzido a uma desertificação. Outro problema também comum é que em áreas agrícolas eu jogo muita água na superfície. Só que a água é H2O mais sais minerais. Aí você está vendo o esquema ali, ó. Um monte de moléculas de água, umas molequinhas de sal,
Só que o que acontece na segunda imagem, pessoal? Quem é que evapora no final do dia? A água. E o que fica no solo porque não evapora? O sal. Tu vai falar, Feitosa, mas o sal que tem na água doce, ele é pouquinho, pô. Não é suficiente para gerar uma salinização. Galera, você tem que entender que o volume de água usado na agricultura empresarial é absurdo. 70% da água brasileira, pessoal, ela é usada no agronegócio. É um sistema que a gente chama de aspersão. Você fica o dia inteiro jogando água, e aí, meu irmão, é muito sal mineral que se acumula, e isso tende a tornar o solo corrosivo. Graças, obviamente, a essa situação anormal, né? Até porque em situações normais a salinização não vai acontecer, né, normalmente, acontece em ambientes, né, mais secos, né, como o deserto, mas de uma forma geral a salinização não é tão comum, mas ela vai se tornar mais frequente por causa da injeção anormal de água naquele ambiente. Então, um problema ambiental rural. Um outro problema ambiental rural, gente, é o gado. Por quê? O Brasil tem hoje mais de 220 milhões de cabeças de gado. O animal, gente, numa situação natural, ele cruza, ele vai gerar ali um filhotinho, 2. Só que hoje eu tenho um gado bovino, de pecuária, semi-extensivo, que eu induzo ali, né, o processo de inseminação artificial. Um boi eu fecundo 3.000 vacas. Você tem a população de milhões de animais sobre a superfície, andando sobre o solo, compactando esse solo e tornando esse solo degradado, gente. Então você tem nas áreas, né, de pastoreio aquela terra barrenta, né, aquela terra avermelhada, de tanto que os animais pisam e compactam aquele solo. Além do que, tem um fator importante, que esses animais, os bovinos, eles são ruminantes. Então eles são fábricas de metano, onde eles estão constantemente arrotando e liberando gases, né, na flatulência, que são ricos em CH4, gente. O metano é um gás 23 vezes mais tóxico do que o CO2. Ele tem uma capacidade de estufa absurda. E é aí que entra a questão. Segundo estatísticas recentes, pessoal, 51% do metano existente na atmosfera, ele vem dos bovinos. Vai falar, pô, Feitosa, coitado do boizinho. Ele faz tanto mal assim? Gente, é que não é o boizinho ou a vaquinha. É a produção sobrenatural de gado bovino, seja ele leiteiro, seja ele, né, para corte, num cenário que a natureza não consegue suportar. E a quantidade de metano no ar torna-se absurda, né? Tanto que você tem essa estatística do quanto de carbono a sua comida emite. Aí você tem ali carne bovina com uma proporção ali, ó, são quilos de carbono para cada quilo de alimento. São 60 quilos de carbono para cada quilo de alimento. Esse em azul, gente, é o metano ali dos peidos e arrotos dos ruminantes ali em azulzinho. Eu sei que é esquisito, né? Falar assim, pô, tô tendo aula de peido. Não. Mas olha que situação esquizofrênica. Isso é louco. Isso denota o quanto que o capitalismo, ele endoideceu e ele cria um sistema insustentável, galera. Onde a carne bovina, aí, como você vê, é o principal produtor de carbono derivado das comidas, né, na atmosfera. É bizarro, bizarro. Agora vamos para os problemas ambientais urbanos, gente. As cidades, além da questão das ilhas de calor, chuvas ácidas, inversão térmica, ela também vai ter uma série de outras questões, como, por exemplo, os dejetos urbanos. Né? O que são dejetos, gente? São resíduos liberados a partir de esgoto, né? A partir de lixo emitido de maneira irregular. E normalmente o que acontece, pessoal? Quando eu não tenho uma coleta adequada, um saneamento básico adequado, esse esgoto, ele é canalizado de maneira irregular, criminosa para rios. Como é que deveria ser a questão do esgoto? O esgoto ele deveria ser lá do teu banheiro, você fez lá seu xixizinho, seu cocôzinho, ele vai pela descarga até uma estação de tratamento. Estação de tratamento faz uma coisa que parece mágica, que eles conseguem quimicamente transformar todo aquele esgoto em materiais orgânicos não tóxicos, consegue separar a água. A água se torna pura novamente nesses processos químicos. E esses dejetos, esses resíduos, eles são emitidos no mar sem qualquer tipo de risco para a vida marinha. Isso após o tratamento. Quando eu emito esse esgoto diretamente, ele vai tornar os ambientes completamente contaminados. Normalmente, primeiro onde, pessoal? Para os rios. E aí do rio, você tem um deságue no mar.
90% dos rios desaguam no mar. Brasil, por exemplo, tem, né, casos clássicos de ambientes de manguezais que são completamente apodrecidos porque você tem, né, a presença ali de dejetos que contaminam todo o ambiente. Então é um cenário absurdo, gente, trágico que a gente encontra, né? Que, claro, conforme a especulação urbana vai aumentando, né, você vai ocupando de forma cada vez mais irregular o espaço, né, nas beiras de rios, por exemplo, né, você tem ali as várzeas. O que são as várzeas? São os ambientes que, quando o nível do rio sobe, elas são superfícies de alagamento naturais. Você tem que ter essa várzea, né, para dar esse espaço ali de elevação do nível do rio. Só que o que acontece com a especulação imobiliária? Cada metro quadrado do espaço urbano passa a valer muito dinheiro. Então as pessoas passam a ocupar todo o espaço urbano, inclusive a beira do rio. Rios esses que quem mora em cidades aí de grande porte já ouviu falar esse termo, eles são chamados de valões. No Rio de Janeiro a gente chama de valão. É absurdo, é um rio. Tem nascente, tem foz. Não, valão. Por que é valão? Porque virou ambiente de despejo, de esgoto, de lixo. E claro, galera, você não tem mais a superfície de cheia, né? A várzea passa a ser ocupada. O fundo do rio, como você vê naquela imagem anterior, cheio de dejetos, cheio de lixo. Isso é um processo que a gente chama de assoreamento. É como se o leito do rio ele ficasse mais raso. Quando chove mais, ele vai transbordar. Pô. Aí você tem enchente. Você tem os alagamentos, que são um dos grandes problemas urbanos. Urbanos. Lembrando que toda cidade de grande porte, né, e muitas pequenas também, que tem infraestrutura sanitária, elas têm galerias de drenagem. Já viu aqueles bueiros triangularezinhos assim com aquela gradezinha? Aquilo é galeria pluvial, é para drenagem. Aquilo não é esgoto. Tu vê às vezes em ponto de ônibus o cara pega lá o copinho de Guaracamp, ele amassa até passar pela gradezinha, achando que aquilo ali é esgoto. Não é. Aquilo são galerias para que a água da chuva em excesso possa ser drenada para o mar. Só que está tão carregado de esgoto que ele fica entupido e ele libera para o oceano ainda mais detritos, né? Ainda mais dejetos. Então, essa questão do crescimento urbano no Brasil desordenado, onde o espaço urbano ele não é pensado previamente, onde você não tem uma adequação da coleta, do saneamento, do abastecimento hídrico, da drenagem, isso gera condições dramáticas que levam a essas enchentes absurdas. Somado ao fato que lá na superfície, isso cai no Enem todo ano, gente. Eu tenho o quê? Asfalto, concreto, prédios, ausência de vegetação, ou seja, superfícies impermeáveis, que fazem com que a absorção de água para o subsolo seja menor. Então a água acumula na superfície, o nível de água sobe, essa água corre para o rio está assoreado, a galeria pluvial está cheia de esgoto, filho. O resultado é enchentes para sempre. Uma questão que poderia ser melhor aproveitada no Brasil são os aterros sanitários, onde inclusive você pode produzir energia desses aterros, tá, gente? O que consiste o aterro? O aterro não é lixão. Lixão é você pegar um terreno baldio, jogar lixo e fé. Não, não é isso. O aterro sanitário é um terreno que ele vai ser primeiro preparado. Você tem ali uma manta com PVC, com argila, às vezes até com chapas de concreto e de aço, onde você joga o lixo. Esse lixo, pessoal, vai ser colocado em camadas, você bota uma argila por cima dele depois. Cria-se ali uma tubulação, inclusive, para liberar os gases, né, a partir da matéria orgânica que ali, né, entra em decomposição. No passado, inclusive, esses gases eram liberados direto para a atmosfera. Agora você usa esses gases para fazer uma parada chamada biogás, que é uma fonte energética a partir do metano gerado no lixo. Olha que maneiro. Então, se você tiver uma estrutura de aterros organizada nas cidades, eu posso, inclusive, transformar esses aterros em centrais de produção de eletricidade. Uma eletricidade ali, obviamente, né, que eles chamam de biogás, né, de biomassa, mas
que pode complementar, sim, o abastecimento elétrico das cidades, né? E resolver a questão do lixo, onde você não vai ter mau cheiro, você não vai ter exposição à atmosfera, né, promovendo ali doenças, agentes ali, né, de contaminação. Então, é algo que é importante, né, a gente pensar. Tanto as estações de reciclagem, como os aterros sanitários, principalmente para lixo orgânico. Beleza? E aí, pessoal, a gente entra aqui na nossa parte, né, geopolítica da nossa aula, para entender que esses impactos que a gente está discutindo, eles começaram a ser debatidos pela sociedade nos últimos, vamos botar aí, 60 anos, né? Como ali, né, a imagem mostra, né, após a Segunda Guerra Mundial, essa era nuclear, né, com esses acidentes nucleares, com, né, o risco que essa energia traz, eles começam a trazer alguns debates, tá? Mas primeiro é uma preocupação com a radiação, né? Ali em 62, você tem um livro ali, né, da Raquel Carson, né, A Primavera Silenciosa, que fala, né, sobre essa questão, né, do excesso, né, de artificialização, digamos assim, da nossa alimentação, do nosso dia a dia, dos aparelhos que a gente consome. E ali ela chama, inclusive, a atenção para os pesticidas, né, que são aqueles defensivos agrícolas, né, usados ali para a produção de alimentos. Em 72, pessoal, você vai ter um ano importante, né, onde ali, né, você tem ali uma das primeiras imagens da Terra por inteiro, né, isso começou a criar uma ideia, né, de comunidade internacional, né, sobre o planeta. Acho que a gente começou a se tornar mais dono do planeta Terra, a gente começou a olhar para o planeta com uma relação de grandeza e ao mesmo tempo de fragilidade, de que o planeta ele precisa de uma ação que seja equilibrada por parte de nós, seres humanos. E ali, galera, que nasce em 72, a chamada Conferência de Estocolmo, que é a primeira grande reunião onde a gente vai falar sobre meio ambiente, tá? Essa reunião ambiental, ela reuniu ali autoridades científicas para falar que o modelo capitalista que a gente estava desenvolvendo é um modelo que ele não é necessariamente sustentável. Ainda não havia esse debate tão aprofundado como hoje em dia, mas já se inclinava para a ideia de que você precisa melhorar o meio ambiente, né, você deve pensar no futuro, né, que essas metas precisam ser estabelecidas. E aí, dentro dos anos 80, a gente começa a ter, né, uns debates um pouco mais aprofundados. Você vai ter 87, como eu mencionei, onde ali em Montreal o clorofluorcarbono vai ser debatido, né, o CFC vai entrar ali numa discussão, e ali as pesquisas vão começar a indicar para a gente, né, que os raios ultravioletas eles são nocivos, de que você tem uma série, né, de questões ligadas ao nosso modelo econômico ocidental que precisam ser melhor pensadas, né? Ainda não era uma conclusão definitiva, tanto que existe até uma crítica sobre 87 em Montreal, que na época quem foi acusado de emitir mais CFC na atmosfera eram os chamados aerosóis, né, que se usa lá aquele sprayzinho, né, para o seu inseticida, para o seu desodorante, e depois se descobriu que quem mais emite CFC são as turbinas de aviões. E depois descobriram que quem financiou essa cortina de fumaça para meio que tirar a atenção das empresas aéreas foram as empresas aéreas. Então a própria ciência, por vezes, pode ocultar, né, alguns tipos de informações de acordo com interesses econômicos. Mas ali ficou definido muito claramente isso, né? De que existe um embate entre a questão da preservação, da conservação, né, da sustentabilidade e do modelo capitalista que a gente desenvolve desde a primeira Revolução Industrial, que é insustentável, é predatório, né? O que vai culminar, né, no relatório Brundtland, né, onde você vai ter ali nos países nórdicos, né, o desenvolvimento de estudos sobre essa questão ambiental de uma maneira um pouco mais efetiva, pensando justamente no desenvolvimento de uma agenda ambiental mais séria, o que culmina em 92, na reunião mais importante até então no século XX, que foi a ECO 92, aqui no Rio de Janeiro, né, pessoal? A ECO 92 ela tem alguns tópicos muito importantes, né? Primeiramente, uma convenção sobre diversidade biológica, que é a ideia de você entender melhor os ecossistemas, os biomas, né? A gente desconstruir a ideia de que a natureza ela é um cenário para o homem, um cenário para a nossa vida, né? Para o nosso modelo de desenvolvimento. Não.
é um ecossistema global que precisa ser pensado de uma forma orgânica, que tem uma cíclica própria. Então, nós é que temos que nos adaptar ao planeta e não o planeta a gente, né? Isso é muito importante, esse andamento. Você vai ter a Convenção do Clima, onde vai ser criado o IPCC, que é o International Panel of Climate Changes, né, gente? O painel internacional de mudanças climáticas, onde, você tem uma ideia, até hoje o maior computador do mundo, o computador mais potente do mundo, trabalha para o IPCC, que é um órgão criado aqui nesse momento na Eco 92, para monitorar o clima e criar sistemas de previsão climática. Por isso que você encontra, né, gente, esses estudos que falam em 2050 vai ter isso, 2070 vai ter aquilo, porque a gente tem hoje o IPCC que trabalha em cima dessa concepção. E a Agenda 21. Porque o relatório Brundtland, né, gente, dos anos 80, ele diz o seguinte: não existe preservação ambiental sem justiça social. Então, o primeiro passo para você construir um meio ambiente harmônico, uma relação com o ambiente que seja harmônica, eu preciso de erradicar a fome, erradicar a miséria, atacar as doenças mais graves, criar condições de moradia, de educação. E aí você vai ter uma agenda de metas para o século XXI. E uma dessas metas é a erradicação da miséria, onde somente com a erradicação da miséria você consegue construir uma comunidade que seja sustentável. Como é que eu vou falar, gente, com pessoas que moram debaixo da ponte, que comem lixo, sobre separação de lixo, sobre costumes ambientais que sejam sustentáveis, entendeu? É algo que é muito importante, desfazer esse véu hipócrita. E é isso que a Agenda 21 vai versar, e lamentavelmente poucas metas da Agenda 21 já foram efetivamente concluídas, né, gente? Saldão Super Semana da Beleza Supermarket. Bonito mesmo é economizar e comprar tudo. Desodorante, sabonete, creme, shampoo. No meu caso, quase tudo, né? Kit shampoo mais condicionador Oxy, R$ 23,98. Desodorante Rexona, R$ 13,90. Sobrecoxa Asa Fácil Sadia, R$ 12,97. Batata Palito Prime Fries Easy Chef 2 kg, R$ 19,97. Salsicha Hot Dog Seara, R$ 8,97. Feijão preto com Brasil, R$ 5,79. Açúcar Caravelas, R$ 3,95. Fralda Turma da Mônica Giga, no Superclube, R$ 59,90. Papel higiênico Confie com 12, R$ 8,98. Downy 1 litro no Superclube, R$ 17,50. Kit 2 clorativo, grátis multiusual, R$ 8,77. Leite Godin ou Tirol 1 litro, R$ 4,67. É preço, é perto, é supermarket. As melhores marcas a partir de 99 centavos no app. Deu vontade? Pede iFood já. Incluídas, né, gente? Aí você tem ali, a partir de 95, o desenvolvimento das COPs, né, que são a Conferência das Partes, reuniões anuais, inclusive esse ano, 2025, a gente está tendo a COP 30, é a 30ª edição dessa Conferência das Partes, que são reuniões anualmente desenvolvidas em países diferentes para debater o andamento daquilo que a Eco 92 estabeleceu, né? A primeira vai ser na Alemanha e desde então você tem anualmente, né? Inclusive, em 97, né, no Japão, o protocolo de Kyoto vai ser assinado, né, numa dessas COPs, onde você vai criar a primeira grande meta de redução de carbono na história. Nunca criamos um conceito como em Kyoto. Que conceito? A ideia de que os países precisam ter metas claras do quanto que eles têm que reduzir em relação à produção de carbono. E como que eu vou reduzir carbono? Reflorestando, modificando minha matriz energética, modificando minhas relações, né, produtivas. E ali, gente, criou-se uma situação que ficou desconfortável. Por quê? Porque os países ricos, no protocolo de Kyoto, eles teriam que diminuir mais a emissão. Por quê? Porque desde a primeira Revolução Industrial, eles são os grandes emissores. E os países mais pobres, que não tinham ainda se desenvolvido industrialmente, que não tinham ainda, né, uma capacidade de alteração dos ecossistemas tão agressiva, eles teriam que diminuir menos. E aí, imediatamente, quem é que surge? Os Estados Unidos da América falando, mas aí não é justo. Eu sou o maior poluidor do mundo. Mas eu acho que, sei lá, a Argentina tem que diminuir a mesma quantidade que eu. Senão não é justo. Peraí. Se tem uma coisa que é justa, é essa visão do protocolo de Kyoto. Na verdade, a concepção estadunidense é a concepção hipócrita, onde eles não assinam um protocolo de modo a justamente ignorar a verdade. Que verdade? As maiores potências capitalistas são os maiores produtores de poluentes, de degradação, de devastação.
né? Então o protocolo de Kyoto ele começa com o pé esquerdo, porque você não teve ali, né, a adesão da maior potência econômica do mundo. E se os Estados Unidos não entram no protocolo, ele acaba sendo relativamente esvaziado. Um lance que é criado no protocolo de Kyoto, né, junto com o protocolo de Kyoto, são os créditos de carbono, que é uma maneira de você olhar, né, para o carbono como se você tivesse ali um crédito mesmo, né, financeiro. Então, como que eu reduzo carbono? Com ações e números. Dá para calcular o quanto de carbono tem que reduzir em toneladas? Dá, tem como calcular, beleza. Então você começa a vender créditos. Por exemplo, o Brasil tinha que diminuir 100 mil toneladas de carbono por ano. Aí ele vai lá e reduz 200 mil. Pô, ele reduziu 100 mil a mais do que ele deveria. Então ele tem 100 mil créditos de crédito. O que ele pode fazer com esse crédito? Pode vender para a França. Aí a França tinha que reduzir 1 milhão de toneladas. Aí o Brasil vende 100 mil para a França. Opa, a França agora tem que reduzir 900 mil. Então você começa a ter países ricos, poluidores, comprando crédito de carbono daqueles países que conseguiram despoluir mais. Alguns criticam isso, dizem que isso não gera uma consciência ambiental global que deveria ser ideal, mas de qualquer forma é melhor do que você ignorar completamente o protocolo, tal como os Estados Unidos fizeram, né, gente? No início do século XXI você tem coisas meio mornas, né? Você vai ter ali a revisão do protocolo de Kyoto em 2005, que é completamente ignorada. Você tem algumas outras reuniões, como em 2009 em Copenhague, né? Que foi uma reunião ali pós-crise dos Estados Unidos. 2012 você teve a Rio+20, né? Que aconteceu também no Rio de Janeiro, 20 anos após a Eco 92. Nesse debate ele foi reacendido. Mas é 2015 que a coisa realmente ganha um corpo interessante, porque 2015 eu tenho o famosíssimo Acordo de Paris, onde pela primeira vez na história, né, ali na chamada COP21, você teve Estados Unidos e China apertando as mãos e concordando com o protocolo de Kyoto. Pô, com 20 anos de espera, você teve esse processo de concordância, né? Que é algo interessantíssimo, porque ali a China já era a maior poluidora do mundo, né? Por causa do seu crescimento industrial absurdo. Os Estados Unidos eram os segundos maiores poluidores, e ali você vai ter um cenário de, né, digamos, esperança, né? Porque os países eles estavam se encaminhando ali para um rumo de, né, equilíbrio, de metas, né, mais claramente estabelecidas. Porém, em 2019, né, meus amores, o que vai acontecer? Nosso amigo Donald J. Trump, né, gente? O Orange Kid, o laranjão, o Doritos do mal, ele vai retirar os Estados Unidos do protocolo de Kyoto, gente. Ele vai tirar os Estados Unidos, vai falar que o aquecimento global não existe, que a prova disso é que todo ano neva em Nova York, então não tem aquecimento global. Essas bravatas acéfalas que são características dessa besta quadrada chamada Donald Trump, onde há um retrocesso, claro, nesse processo, né, em relação ao meio ambiente, né? Durante a pandemia, discute-se muito isso também, né? Os índices de poluição por causa da pandemia, por causa do lockdown, foram muito elevados, né? As reduções, então isso começou a provar, pô, tá vendo? Quando a gente para de consumir da maneira desenfreada, o meio ambiente, ele se recupera muito rapidamente. Então precisamos de metas mais sérias. Inclusive Joe Biden vai ser eleito nos Estados Unidos em 2020 com a bandeira verde, né? A bandeira lá do capitalismo verde, como eles gostam muito de mencionar, né? Porém, temos aí nos últimos tempos situações sombrias novamente, porque Trump volta a ser presidente dos Estados Unidos, né? Trump volta, né, a exercer o seu negacionismo característico, retira novamente os Estados Unidos do protocolo de Kyoto, né, do Acordo de Paris, o que é uma vergonha, né? Os Estados Unidos hoje eles são uma verdadeira vergonha internacional em relação à questão ambiental. E pasmem, quem lidera esses projetos hoje é a China, que faz uma transição para uma economia verde, entre aspas, né? Claro que isso é uma malandragem chinesa, né? A China sabe que ela, como a maior investidora em energia limpa no mundo, ela forçando os outros países a mudarem a matriz energética, ela isola os Estados Unidos, ela isola um país que defende abertamente a pauta do carbono e se coloca ali como uma líder geopoliticamente mais estabelecida, né, gente? É uma questão que pode ser cobrada esse ano em provas, até porque
Nesse ano vai acontecer aqui na região norte do Brasil a nossa COP30, né, com debates acerca de desmatamento, sustentabilidade, da Amazônia, né, da própria energia limpa. O Brasil, nos últimos 5 anos, saiu de um país com energia solar praticamente desprezível para um país que hoje tem a 4ª maior produção de energia solar do mundo. Então é um pano para manga aí para questões que a gente pode ver no vestibular. Beleza, galera? Pessoal, dá uma atenção, dá um carinho nesse assunto, porque ele é muito importante para a gente no Enem. Vai cair com certeza questões de meio ambiente esse ano, então a gente tem que estar dominando esses assuntos. Tá legal, pessoal? Até a próxima, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. A Caixinha Turbo acelera o rendimento do seu dinheiro. Movimente no